Boa noite, irmãos. Culto do amigo. Há quem se choque com a ideia de que parece que vamos fazer o culto aos amigos. Na verdade, nós vamos fazer o culto como sempre fazemos ao melhor amigo que nós podemos ter, Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Mas hoje eu gostaria de vos apresentar uma relação de amizade com aquele que pode ser o nosso melhor amigo, que deve ser o nosso melhor amigo, e com alguém que se calhar representa muito bem cada um de nós, Pedro. Já alguma vez parou para pensar de forma mais profunda no seu relacionamento com Deus? Já se sentiu frustrado e perdeu a esperança por ter feito promessas de melhoria que não conseguiu cumprir? Porventura tem sofrido consequências do seu temperamento forte? Eu tenho. Então conta-se a história de um jovem solitário, um jovem que se chamava Arnaldo. Este Arnaldo era do tipo calado, aparentemente tranquilo. E todos pensavam que ele gostava sempre de tudo. Então na igreja todos se encorajavam e todos se escuravam no Arnaldo. E ele estava sempre disposto a ajudar a todos. E nunca se queixava de nada. Pensavam que o Arnaldo era o verdadeiro exemplo do cristão. Pensavam que o Arnaldo, melhor que ele, não podia existir. Mas, na verdade, este Arnaldo era um arquivo ambulante de ressentimentos secretamente guardados. Os irmãos da igreja sentiam-se à vontade com ele e diziam: o Arnaldo é bonzinho, coitado. Não faz mal a uma mosca. Ninguém sabia que o Arnaldo era uma bomba relógio. Ele estava prestes a explodir. O tempo foi passando e o Arnaldo estava, de facto, muito perto de explodir. Ele já não aguentava mais tudo aquilo. Foi então que ele perdeu a esperança de ser feliz. Um dia a notícia aconteceu. O Arnaldo desapareceu. Todos ficaram preocupados. Havia muitos a precisarem dele. E então todos começaram à procura do Arnaldo. Era uma cidade bem pequena, uma cidade com cerca de 4.000 habitantes. E fizeram uma busca ao Arnaldo. O que é facto é que não havia sinal do Arnaldo. E o tempo foi passando. O tempo passou e a cidade voltou ao normal. Nunca mais ninguém se preocupou com o Arnaldo. Passaram-se 10 anos. 10 anos passados e chega à cidade um novo pastor. E todos estavam com as suas faixas de boas-vindas ao novo pastor. E o burburinho era imenso. Até que de repente gerou-se o silêncio. E o novo pastor era o Arnaldo. Foi grande a surpresa. Querem saber o que é que aconteceu nestes 10 anos? O que é facto é que o Arnaldo, de facto, sofria de um problema de estômago. Com tanto acumular, com a bomba relógio que ele era, ele gerou úlceras no estômago. E resolveu ir para uma cidade, fora dali, curar-se, tratar-se. E então ele descobriu, convivendo com outras pessoas, ele descobriu que de facto não conhecia realmente Jesus e que a religião dele era superficial. O Arnaldo, com muita força de vontade, superou as suas dificuldades emocionais, aprendendo a depender de Deus. Foi assim que nasceu no seu coração uma nova esperança. Mais tarde formou-se em teologia, iniciou o seu ministério pastoral e por fim acabou por ser enviado para cuidar então de um grupo de igrejas que estava localizado nas cidades próximas à sua cidade natal, da qual ele fazia parte.
Esta é uma história. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. E diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Quem era Pedro? Em primeiro lugar, vamos tentar entender quem era este Pedro, ou Simão, como também era conhecido. Era alguém de temperamento fácil, não era? Não, não era. Era alguém com temperamento muito volátil, imprevisível, de contrastes, o que muitas vezes o deixou em dificuldades. Era irmão de André, filho de Jonas, nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era um homem rústico e simples. Era pescador. E antes de se encontrar com Jesus, era isto que ele fazia. Jesus chamou-o assim. Em João 1,42 nós lemos que, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, o que quer dizer Pedro. Ou seja, Pedro era Simão e passou-se a chamar Pedro porque Jesus lhe deu este nome. Então, o encontro com Jesus. Pedro foi chamado pelo seu irmão mais novo, André, que afirmou com convicção: achamos o Messias. Bastou um convite apenas. Não foi preciso insistir muito com Simão Pedro. Bastou um convite apenas. E ele, na sua impulsividade, foi à procura de Jesus. A forte pregação de João Batista havia colocado então no seu coração a doce esperança de conhecer o Messias. Por isso, diante da grande oportunidade, apressou-se e foi ter com o Salvador. Jesus recebeu com muito amor e, ao fitar-lhe os olhos, encantou-se com a sua personalidade. Cristo, com a sua mente divina, percorreu a vida de Pedro, do presente ao futuro, como se pudesse assistir a tudo num filme. A sua perspectiva futura de um homem transformado pelo seu poder fez com que Jesus o amasse e o convidasse para ser seu discípulo. Imprevisível, tempestuoso, mas Jesus olhou para ele e sabia que ele era uma peça fundamental no ministério. Então, assim, Pedro tornou-se amigo de Jesus. E a partir daí passou a ser um dos discípulos mais próximos de Jesus. O seu convívio íntimo com o Salvador conduziu-o a viver experiências singulares na sua vida espiritual. Estava quase continuamente ao seu lado. Presenciou-lhe vários milagres, ouviu as suas palavras. Pedro amava muito a Jesus, mas ainda faltava algo no seu coração. Uma entrega completa. Pedro confiava tanto na sua própria capacidade de manter-se fiel à amizade com Jesus,
que se julgava incapaz de o trair. Mas conhecemos a história. Horas depois, ele trai o seu mestre, mas Jesus reafirma a sua divindade. No texto que nós lemos, Jesus estava num momento particular com os discípulos. Ele ia de Cesareia de Filipe, afastado da multidão que diariamente vinha ao seu encontro para ser atendida. Num dado momento, Jesus para e tranquilamente pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Tal pergunta foi simples e profunda ao mesmo tempo. O Mestre desejava levá-los a uma reflexão pessoal. Era oportuno que eles se atentassem para a sua divindade. A pergunta de Jesus suscita várias respostas, por meio de uma observação externa. E eles responderam então, uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas ainda não tinham entendido que Jesus era o Emanuel, Deus conosco, o Messias, o Salvador. Mas, e para os discípulos? Jesus não hesitou. Imediatamente ele leva a pergunta para dentro do coração e diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E os discípulos calaram-se e, olhando para Jesus, o que gostaria de ouvir Jesus? Possivelmente eles se perguntavam. Mas foi então nesse momento que Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, realiza a mais profunda e reveladora declaração: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé cristã. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não foi por meio da sabedoria ou bondade do próprio Pedro que ele expressou aquelas palavras. Por si mesma, a humanidade nunca poderá chegar ao conhecimento divino. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Jó 1,18. Unicamente o Espírito de adoção nos pode revelar as coisas profundas de Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem. Sim, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Deus Filho, estava a ser revelado verbalmente aos seus discípulos. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 6, apresenta Jesus Cristo desta forma: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Então nós lemos o seguinte, Hebreus 1 a 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Como também eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus revela um futuro de esperança para a sua igreja. Jesus continuava a olhar com muito amor e autoridade para os seus discípulos. E disse então a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e a que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo.
A palavra Pedro significa pedra, mas uma pedra movediça. Pedro não era a rocha sobre a qual a igreja estava fundada. As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou o seu Senhor com imprecações e juramentos. A igreja foi edificada sobre alguém contra o qual as portas do inferno não podiam prevalecer. Jesus estava a falar da sua igreja, da qual ele mesmo é a cabeça, a pedra angular, o fundamento, e que seria predestinada ao triunfo eterno. Jesus decreta, portanto, um futuro de esperança para a sua igreja. Tal verdade não deveria ser ainda comunicada às pessoas, pois ainda era muito cedo, já que elas necessitavam de mais revelações. Mas quanto aos seus discípulos, já era o momento de mais conhecimento. Afinal, a Igreja de Cristo teria como apóstolos aqueles homens, com exceção de Judas. Enquanto Jesus pendia na cruz, Pedro estava provavelmente entre aqueles da Galileia que permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, ele escreveu: Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. A sua mente a princípio ficou confusa por causa dos seus sentimentos e principalmente porque havia traído o seu mestre. Embora ele já o tivesse perdoado. Na última noite em que passaram juntos, ele disse a Jesus: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Entretanto, passadas poucas horas, ele nega a Jesus. Jesus, ao tentar lavar-lhe os pés no cenáculo, o imoderado discípulo exclama: Nunca me lavarás os pés. Jesus, porém, insistiu e Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Após a ressurreição de Jesus, Pedro teve um novo encontro com o seu mestre. Embora sendo restaurado no seu apostolado, a honra e a autoridade que recebera de Cristo não lhe conferiu supremacia sobre os seus irmãos. Numa entrevista diante dos discípulos, Jesus ratifica o seu chamado para apóstolo. O Salvador não confiou a obra do Evangelho a Pedro individualmente. Pedro não desejava ver a cruz na obra de Cristo. Contudo, foi preciso aprender que o Cordeiro de Deus deveria, por amor ao ser humano e para a sua salvação, entregar a sua carne e o seu sangue como oferta pelo pecado. Jesus ensinou a Pedro a pescar com redes espirituais. E Pedro, após o Pentecostes, alcançou milhares de pessoas para Cristo, dando testemunho eterno do seu amor. Arnaldo também era um religioso sincero, assim como Pedro. Com as suas lutas emocionais, martirizava-se tentando ajudar as pessoas, mas faltava o amor de Cristo. Mesmo assim, fazia de tudo para obter o favor divino pelas suas obras, até que não suportou mais. Pedro também era um religioso, sincero, mas tinha muitas dificuldades com o seu temperamento. Embora Pedro parecesse ser o outro extremo do Arnaldo, ambos necessitavam de transformação. No convívio diário com Cristo, o discípulo impulsivo foi superando os seus limites e encontrando o poder transformador do Salvador. A palavra garante-nos, em 1 Samuel 10:6, quando diz: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Somente o Espírito Santo pode operar o milagre de que todos nós necessitamos. Deseja ser um grande amigo de Jesus, assim como foi Pedro? Se Jesus pôde transformar o caráter de Pedro, pode transformar o seu também?
Claro que sim. Todos podemos ter esperança em Cristo Jesus. Pedro muitas vezes ficou desanimado, sem esperança. Mas quando Jesus se aproximava dele, o seu coração enchia-se de novo com ânimo, fé e coragem. Pode responder ao convite de Jesus como Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pode ter-se esforçado muito e não ter conseguido a vitória desejada. Mas Jesus apela ao seu coração, apela ao meu coração, para que caminhemos agora com Ele. Pedro caiu aos pés do Salvador, exclamando: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Todavia, apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. O Salvador respondeu-lhe: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quem faz de Jesus seu amigo, torna-se num amigo de esperança e abençoa as pessoas com as quais convive. Jesus foi o amigo de esperança para Pedro. E o impacto disso foi tão grande que ele tornou-se num dos principais apóstolos do Mestre. Pedro tornou-se num amigo da esperança para milhões de pessoas que receberam a influência da sua pregação. Diga a Jesus: Senhor, eu permito agora que operes no meu coração toda a obra de transformação necessária. Desejo fazer parte dos teus planos. Realiza apenas a tua vontade na minha vida. Assim seja.